vocês vão fazer, do que exatamente falar algo que vocês devem fazer. Bom, a primeira situação que eu acho que é muito comum da gente ouvir no meio acadêmico, que eu acho que vocês não devem fazer, é tentar ler tudo que existe sobre um determinado tema. Tá? Então, assim, é muito comum a gente ouvir isso. Pega o seu tema ou problema e depois você faz uma revisão bibliográfica com absolutamente tudo que você já ouviu falar sobre esse tema. Eu sugiro que vocês não façam isso. E não façam isso por algumas razões. Hoje em dia, existe uma disponibilidade muito grande de informações, né, especialmente na internet. E é muito fácil a gente acessar alguns trabalhos que são pouco fundamentados, que não têm muito rigor científico, e esses trabalhos podem te causar um pouco de confusão. Quando eu estava iniciando a carreira acadêmica, eu me lembro que eu fui escrever um artigo sobre culpabilidade, uma perspectiva do Roxin, e eu cometi o erro de tentar ler, né, quase tudo assim que eu conseguia achar na internet sobre esse tema. Isso só serviu para me deixar confuso, porque muitas vezes eu achava informações sem rigor científico nenhum, né, cheguei a achar informações, para quem estuda direito penal, por exemplo, de que a culpabilidade seria o primeiro elemento do conceito analítico de crime, enfim, coisas sem referências bibliográficas, né, sem esse rigor científico, e me fez me perder, né, em meio a tantos textos, tantas informações diferentes que eu encontrei. Então, o que eu sugiro é o seguinte, leiam textos que são publicados em revistas acadêmicas, né, com qualis interessante, né, pode ser até a partir do qualis C, né, porque no qualis C já existe pelo menos o Double Blind Review. O que significa isso? Significa que pelo menos 2 acadêmicos já leram o seu texto, sem saber quem é o autor, e concordaram, né, com a publicação desse texto, ou seja, consideraram que ele tem um conteúdo relevante e que tem um rigor científico suficiente para ser publicado num meio acadêmico científico, né? Então, a partir desse qualis C já existe esse Double Blind Review, e isso garante, de certo modo, né, não garante totalmente, mas isso é um bom indício de que esses artigos que você vai ter acesso, eles têm um mínimo rigor científico, né, e vão te ajudar no seu processo de pesquisa. Então, optem por revista com bom qualis, né, em acessar esses artigos com bom qualis, autores que são realmente do meio acadêmico, evitem essa bibliografia do tipo direito penal esquematizado, né, direito constitucional esquematizado. Isso é muito bom para determinadas finalidades, como concurso, mas para pesquisa científica não é muito bom, pode te atrapalhar. Então, tome muito cuidado com isso. É bom ter um filtro muito rigoroso, né, para selecionar as suas leituras, para você não ficar confuso e não perder tempo. A segunda sugestão que eu daria, de uma situação que eu acho que é muito complicada de você entrar, é você tentar começar a ler os textos, né, e a buscar textos, sem antes ter um mínimo plano de estudo ou um mínimo projeto de pesquisa, né, caso a gente esteja conversando sobre uma pesquisa acadêmica. Por quê? Porque se você não tiver essa mínima ideia de qual é seu objeto de estudo, qual é seu tema ou problema, você muitas vezes vai começar a ler uma infinidade de textos, né, que não tem muitas vezes a ver com aquilo que de fato você vai abordar na sua pesquisa ou no seu âmbito de estudo. E isso também pode ser problemático por vários motivos, né? Além da perda de tempo, você vai ter acesso a informações, muitas vezes, que você não vai utilizar na sua pesquisa, e isso simplesmente não vai ser produtivo, né? Não vai ser construtivo para o seu processo de pesquisa. Então, saiba pelo menos em qual âmbito você vai pesquisar. Na minha área, que é direito penal, por exemplo, eu sugiro que, se você tem a ideia de, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre a culpabilidade, eu sugiro que você ainda não comece a fazer 1000 leituras sobre culpabilidade. Eu sugiro que você delimite um pouco mais o seu recorte metodológico, para que você chegue, né, num tema, realmente num tema problema mais específico, e aí sim, a partir desse tema problema, você conseguiria, ou assim, seria mais útil, né, mais eficiente você começar a selecionar suas leituras e a fazer essas leituras, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, né, que é a culpabilidade no direito penal, eu acho que o ideal seria você já ter delimitado esse recorte metodológico, por exemplo, para o erro de proibição, né, ou um recorte metodológico ainda mais restrito para a evitabilidade do erro de proibição.
Eu estou dando esse exemplo que é meu objeto de pesquisa no mestrado, né? E aí, a partir disso, sim, você começar a fazer sua seleção, né, dos livros e a ampliar os textos em relação aos quais você vai fazer uma revisão bibliográfica. Bom, terceira sugestão. Não se apegue aos textos separados inicialmente para leitura. E isso é muito importante. A pesquisa, ela é um processo contínuo, né? Uma construção que muitas vezes vai durar semanas, vai durar meses, né? Até anos pode durar. Então, às vezes, você separa um conjunto de textos inicial para fazer uma revisão bibliográfica, e esse conjunto de textos, ele passa, ao longo do tempo, a não corresponder mais com o seu objeto de pesquisa, que vai se modificando, né, ao longo do tempo. Então, você tem que ter uma certa tranquilidade para que, durante esse processo de modificação do seu objeto de pesquisa, né, de reestruturação do seu projeto, muitas vezes de revisão da sua hipótese, durante esse processo, você tem que ter essa tranquilidade para mudar os textos de referência, né, para a sua pesquisa, para os seus estudos, e buscar novos textos e excluir aqueles que já não servem mais ao propósito da sua pesquisa, tá? Isso tem que ser tratado com muita tranquilidade, não é porque você tem um projeto inicial, né, que visa um objetivo, né, que tem seus objetivos, né, gerais específicos, que você vai ter que manter ele durante todo o tempo da sua pesquisa. Isso se estende aos textos. Bom, gente, assim, essa primeira parte é um pouco mais geral, são sugestões mais gerais, eu acho que se aplica tanto ao âmbito dos estudos, né, quanto ao âmbito das pesquisas. E agora eu queria dar uma sugestão que é especificamente em relação aos fichamentos, né? Os fichamentos, eles são, na verdade, ferramentas, né, de estudo muito úteis. Há várias formas diferentes de se fazer um fichamento, mas o cerne dos fichamentos é o quê? É você ler um texto, uma obra, um livro, e você selecionar, né, partes dele que tem os elementos essenciais, por exemplo, de cada capítulo, e ir anotando, né, numa ficha, chamado de ficha antigamente. Atualmente, a gente consegue fazer isso até mesmo no computador, né? Por exemplo, no Word, a gente vai anotando as ideias centrais daquele texto, as ideias centrais de cada capítulo, até de cada página, dependendo da profundidade do fichamento que você vai fazer. Os fichamentos, por isso, eles são muito importantes. Eles te permitem acessar o cerne daqueles textos, né, a essência daqueles textos, em todas as fases subsequentes da sua pesquisa, né, a partir do momento que você faz esses fichamentos. Então, eu sugiro que vocês façam, sim, os fichamentos, mas também tomem cuidado. Por quê? Os fichamentos, eles exigem muito tempo e disposição. Então, se você não tem dedicação exclusiva à pesquisa, que é o caso de muitas pessoas, isso pode se tornar um problema, né? Por quê? Porque você vai estar gastando tempo fazendo um fichamento. Se você começar a fazer fichamentos de vários textos, que muitas vezes não são tão relevantes para a sua pesquisa, você pode gastar um tempo que não vai dar um resultado. Então, assim, eu sugiro que vocês selecionem também muito bem em relação a quais textos, a quais obras vocês vão realizar esses fichamentos. E isso só é possível a partir do momento que sua pesquisa já tem alguma maturidade, já está um pouco mais desenvolvida. Porque no início você vai ter um amplo rol, né, de livros, de obras que vão ser utilizados para a sua pesquisa, mas você ainda não vai saber exatamente quais serão aqueles livros, tirando o marco teórico, é claro, mas quais vão ser aqueles livros que vão ser decisivos, né, para a sua pesquisa, que vão ser realmente fundamentais para chegar às conclusões que você traçou a partir da sua hipótese. Então, usem sim os fichamentos, mas usem com cautela, né? Usem com os textos que vocês realmente já estão vendo que vai dar algum efeito, vai dar um efeito substancial para a sua pesquisa, e desse modo vai ser uma ferramenta muito útil. Bom, a partir dos fichamentos, né? Os fichamentos são uma ferramenta de pesquisa muito importante, uma ferramenta de estudo muito importante, mas não existe só os fichamentos, né? Há pessoas que optam por outras técnicas, outras ferramentas de estudo.
Como, por exemplo, fazer resumos, né, que é basicamente um fichamento um pouco mais genérico, digamos assim, fazer resenhas, né, e aí, assim, existe uma infinidade de técnicas de estudo que você pode utilizar. Tem desde fichamentos até pessoas que lidam bem, né, se dão bem com, por exemplo, colar 1000 post-its na parede com cada conceito, etc. Eu acho que eu sugiro, né, assim, é que vocês tenham muito cuidado com isso também. Ou seja, existe uma infinidade de técnicas de estudo, né, de ferramentas que você pode utilizar para consolidar os conceitos, né, para guardar esses conceitos, enfim, para organizar suas ideias dentro de uma pesquisa, mas eu sugiro que vocês não entrem num processo de usar cada um desses métodos em momentos diferentes, né? Às vezes, assim, dentro do mesmo mês, você usar 5, 6 métodos diferentes e ferramentas diferentes de estudo, muitas vezes isso pode te deixar um pouco confuso, né? E atrapalhar o seu processo cognitivo. O que eu sugiro, que é o ideal, é você fazer alguns testes iniciais e verificar quais são as técnicas de estudo que melhor se encaixam com os seus propósitos ou com o seu perfil, né? E isso é muito singular, isso é muito específico, não há uma regra geral. Cada pessoa vai se adaptar melhor com uma técnica, com um método de estudo. Então, se sua ferramenta, né, que você vê que dá mais resultado, for o fichamento, utilize sim o fichamento. Se forem fichamentos mais reduzidos, utilize esses fichamentos mais reduzidos. Se for realização de sumários, se for realização de resenhas, né, se for o que eu falei, colar post-its na parede para tentar organizar melhor as ideias, faça isso. O importante é que você faça aquilo que você vê que surte mais efeito, que você consegue organizar melhor suas ideias. E aqui realmente não há uma receita de bolo, né? É algo que você tem que testar na prática para ver quais são os resultados específicos para você. Bom, mais uma sugestão muito importante. E é isso eu, assim, admito até que me perdi no início também, eu não dava muita atenção a esse aspecto, que são os cronogramas. Um cronograma de pesquisa, ele é fundamental para você desenvolver o seu projeto e chegar realmente a resultados consistentes. E isso não só em relação a uma pesquisa, mas também a qualquer estudo, né, qualquer objetivo acadêmico que você tenha. O ideal é você montar um cronograma que contenha metas de longo, médio e curto prazo. Então, por exemplo, no mestrado, o que eu considero sensato, razoável, é você traçar o seguinte: bom, daqui 2 anos eu preciso ter essa dissertação completa. Então, o que eu preciso fazer no primeiro ano e o que eu preciso fazer no segundo ano? Depois, o que eu preciso fazer em cada mês, né? E depois, o que eu preciso fazer em cada dia. Dessa forma, você organiza seu tempo e isso vai facilitar muito o seu processo de pesquisa. Esse cronograma, inclusive, em geral, ele é obrigatório nos projetos, né, de pesquisa. Então, quem vai se inscrever, por exemplo, para uma iniciação científica, seja ela com bolsa ou voluntária, em geral, tem lá essa necessidade de constar esse cronograma no projeto, né? E muitas vezes a gente não dá muita atenção a isso, né? Eu já ouvi casos até de pessoa que pega só o modelo de uma tabela com os meses, né? E as tarefas da pesquisa, copia e cola lá, tá tudo certo, ok. Mas, assim, sinceramente, eu sugiro que vocês deem muita importância para esse cronograma e sigam ele ao longo dos seus estudos, ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Isso ajuda demais. Além disso, essas metas, o ideal é que elas sejam metas progressivas, então que elas acompanhem o desenvolvimento da sua pesquisa. Você já consegue prever no início da sua pesquisa, por exemplo, quais serão as fases da pesquisa, né? Então, você tem as fases mais iniciais, em que, por exemplo, você vai ter até uma revisão do projeto inicial, você vai ter uma atenção, né, vai ter que ter uma atenção maior com a sua revisão bibliográfica, com o alcance dela, com os textos que você vai começar a ler e a fazer esses fichamentos.
Depois você já vai passar para a fase de escrita, né? Uma vez que você já leu bastante coisa, você vai passar para a fase de escrita, e aí você geralmente vai seguir um sumário provisório, né? Você já vai ter isso no projeto inicial. O que é um sumário provisório? É basicamente o sumário que você imagina que vai estar no seu trabalho final, né? Então, a sua escrita em geral vai seguir também um sumário provisório, vai ter lá a introdução, cada capítulo da sua pesquisa e a sua importância para a pesquisa. E o seu cronograma deve seguir tudo isso, né? Deve seguir tudo isso. Isso vai te ajudar muito, isso vai fazer com que você evite de perder prazo, né? Porque, em geral, os projetos, as pesquisas, elas têm prazo de duração, elas têm que ser entregues em determinado prazo, e, enfim, um cronograma é fundamental. Eu sugiro que vocês façam e levem muito a sério esse cronograma. Bom, um ponto também que sempre ajudou muito nas pesquisas, e também eu não dava muita importância para isso no início, né, do meu processo na vida acadêmica. Eu, geralmente, no início, não costumava me esforçar, digamos assim, para verificar como que aquele assunto que eu estava estudando se aplicava na prática, né? E isso, muitas vezes, quando a gente trabalha com temas abstratos, como por exemplo, a teoria do crime, né, alguns elementos da teoria do crime, isso dificulta muito a consolidação de alguns conceitos e até mesmo a fundamentação de como aqueles conceitos vão chegar em uma conclusão da sua pesquisa, né? Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer é que o ideal é que vocês apliquem todos os conceitos que vocês forem estudar, né, seja na sua pesquisa, seja em qualquer outro âmbito acadêmico, apliquem esses conceitos na prática. Como fazer isso? Existe uma metodologia clássica, que é a metodologia de resolução de casos concretos. Essa metodologia é fundamental, é muito importante. Eu entendo que em nem toda a área do direito você vai conseguir utilizar essa metodologia, mas naquelas em que isso é possível, isso se torna muito importante. É o quê? Você definir um conjunto de casos iniciais, casos que têm a ver com o objeto da sua pesquisa. Então, por exemplo, no meu caso do mestrado, se eu estou trabalhando a evitabilidade do erro de proibição, tem que ser casos que giram em torno da evitabilidade do erro de proibição. E a partir disso, ao longo do seu trabalho, você utiliza esses casos como um pano de fundo, né, para abordar os assuntos e as teorias que você está discutindo no seu trabalho, para que ao final também, além de discutir isso ao longo do trabalho, ao final você solucione esses casos com base nas suas conclusões do trabalho. Então, assim, isso possibilita o quê? Possibilita que você consolide melhor os conceitos que você está trabalhando, você visualize como isso se aplica na prática e, ao mesmo tempo, você testa as suas conclusões. Porque se você consegue dar soluções coerentes, né, e fundamentadas a esses casos concretos, você já tem fortes indícios de que a sua pesquisa tomou um rumo, aquele rumo que você tinha previsto no seu projeto inicial e que, portanto, é o rumo que você queria, é o rumo correto, né? Sua pesquisa deu resultado, em síntese é isso. Então, assim, o máximo possível, sempre que possível, busquem utilizar essa metodologia de solução de casos concretos. O direito precisa disso, o direito ele precisa se voltar também para a prática. Não estou falando que é só isso, mas, assim, ele precisa também se voltar à prática, e, por isso, a resolução de casos concretos é fundamental. Não economizem nesse âmbito. Bom, também gostaria de sugerir que foi uma coisa muito importante para mim, que infelizmente nesse contexto de pandemia tem se tornado difícil, né? E é por isso também que eu parabenizo a iniciativa do CAAP, que é não se esquecer de debater o seu tema de pesquisa, né, ou seus estudos em seminários, congressos ou grupos de estudo. Isso é realmente muito importante, tá? Por quê? Em geral, o processo de produção de um artigo científico, por exemplo, que infelizmente não é levado muito à risca,
o ideal é que ele tenha uma fase de pesquisa inicial, em que geralmente você vai produzir algo como um resumo expandido, né? Você já vai ter o seu tema-problema, você já vai ter o início da sua metodologia, você já vai ter uma hipótese, e a partir disso você precisa amadurecer essa pesquisa de diversas formas, né? A forma mais utilizada seria de revisão bibliográfica, né? Então, assim, você ter acesso a vários textos e verificar se aquilo faz sentido ou não. Mas, e o que eu acho que talvez seja mais importante do que isso, é você colocar esses assuntos em debate. Então, por exemplo, você submeter resumos expandidos a seminários e congressos, isso é muito rico, muito importante. Porque geralmente você submete, e aí vai ter uma apresentação oral, né, desses artigos, desses resumos expandidos, e nessa apresentação você vai estar em contato com vários outros pesquisadores no seu grupo de trabalho, que vai ser o grupo em que você vai apresentar esse resumo, e que são pesquisadores que muitas vezes já estudaram temas parecidos com os seus, né, ou às vezes pesquisadores mais experientes, que têm acesso a textos que vão ser úteis para a sua pesquisa. E isso vai ser muito importante, né? Fazer esses contatos, ver a opinião de outros pesquisadores sobre a sua pesquisa, sobre seu recorte, sobre sua metodologia. Isso é realmente fundamental. É uma experiência muito rica. Eu acho que, assim, durante a graduação, especialmente, foi uma das experiências mais ricas que eu tive. Então, aproveitem. Sempre que surgir um seminário, congresso ou grupo de estudo que debatam temas que tenham a ver com a sua pesquisa, que tenham a ver com o seu objeto de estudo, aproveitem para se inscrever, mandem resumo expandido, né, mandem resumos, os resumos, eles não dão tanto trabalho quanto o artigo completo, geralmente são textos, né, de no máximo 3 páginas, alguns chegam até 5, salvo engano, alguns resumos expandidos, depende do seminário, mas isso é muito importante, então, realmente aproveitem. Bom, gente, desculpa, eu estou já falando há algum tempo, já estou indo para o final. Assim, a gente provavelmente deve ter pessoas, né, um público muito diverso ouvindo hoje. Eu imagino que tenha pessoas do primeiro período, dos primeiros períodos, né, da faculdade. Eu queria dizer para essas pessoas, assim, para terem paciência. Eu acho que, principalmente no começo, né, é muito difícil, a gente às vezes não tem contato com muitos professores, não sabe muito bem por onde começar, não tem muita ideia de temas. E realmente o começo é muito difícil, mas tenham paciência, né, persistam, não tenham medo de errar, não tenham medo de ir a um professor que você sabe que pesquisa aquele tema que você quer estudar e fazer alguma proposta de um projeto científico, né, enfim, discutir alguma ideia. Há professores na faculdade que são muito abertos, né, então aproveitem isso. E tenham paciência, né? Tenham paciência que no começo parece muito difícil, mas aos poucos as coisas vão fluindo e acaba dando certo, né? E uma outra questão também, já estou finalizando, é que vocês se atenham sim à metodologia, a todo o rigor científico que é necessário para uma pesquisa, mas também não deixem a sua essência pessoal ela ser tirada pela pesquisa. Né? Então, sempre que possível, também coloquem um pouco de você na pesquisa, aproveitem esse momento, né? Aproveitem esse momento para fazer referência a um texto, fazer referência a algum livro, algum até filme, talvez, que você tenha visto, né? Puxar algum caso desse filme, enfim. Coloquem esse toque pessoal é muito importante, ele faz parte desse processo de pesquisa. E é até meio triste ver que muitas vezes isso não é levado, né, com muita importância, às vezes até o contrário, a tendência das pesquisas se tornar cada vez mais massificada, né, e algo repetitivo, enfim. Então, assim, não deixem essa essência se perder em meio ao rigor científico, né, embora ele seja desejável e necessário. Bom, gente, eu acho que é isso. Tem uma infinidade de temas, né, dentro de fichamentos e técnicas de estudo. Então, eu me disponho também a responder qualquer pergunta ao final. Estou ansioso também para ouvir a fala do professor Ricardo. Então, já vou encerrando. Agradeço novamente ao Marcos, à Laura e a todo o CAAP pela organização e a vocês aí por estarem ouvindo, tá? Valeu, gente.
Bem, obrigado, Léo. Foi muito boa a sua fala. Agora eu queria chamar o professor Ricardo. Só antes disso, eu só queria fazer uma clarificação que eu esqueci de mencionar no início. Quem quiser fazer perguntas, ao final da exposição, tanto do Léo quanto do professor Ricardo, a gente vai abrir o espaço para participar. Basta só que vocês coloquem declarem a intenção de que querem perguntar no chat, que eu vou chamando à medida da ordem de quem for colocando o nome na lista. Para isso, no mais, eu gostaria de convidar o professor Ricardo para falar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. O áudio tá bom? O áudio tá legal assim? Tá ótimo, professor. Pode falar. Muito bem. Então, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer profundamente ao CAP, através da sua diretoria de ensino e pesquisa, pelo convite que me fizeram para falar aqui hoje. Aqui no sentido virtual, né? Mas, enfim, aqui, tudo bem. E o agradecimento, esse meu agradecimento, ele é profundo, porque é um convite que partiu dos alunos. E isso é algo que eu valorizo demais, porque o sentido do trabalho de um professor está nos alunos. Estão dizendo que o áudio está baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. O áudio está um pouco baixo. Tá, eu vou tentar trocar de fone para ver se melhora, tá? Espera aí. Bom, o áudio melhorou agora? Vou continuar mesmo. Oi, me digam se o áudio tá bom. Pessoal, vocês podem dizer no chat mais ou menos como é que estão achando do áudio? Ah, ok, professor, então pode continuar. Ah, estão dizendo que ficou melhor. Beleza. Então tá, então vamos continuar com esse fone aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero me desculpar porque eu não sei se eu vou conseguir dar tantas dicas práticas legais como fez o Léo. Foi um prazer também ter te ouvido. Mas, enfim, vamos ver o que eu consigo fazer. Deixa eu pegar o meu slide aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se eu tenho capacidade técnica para fazer isso. Compartilhar. Ok. Muito bem. Por favor, me digam através de voz se vocês estão vendo o slide, porque agora eu não vejo mais vocês. Sim, professor, eu estou vendo o slide. Legal, obrigado. Bom, o nosso tema de hoje é leituras, fichamentos e estudos, ou seja, pressupomos que o tema já foi escolhido, que o projeto de pesquisa já foi elaborado de modo que um primeiro levantamento do material necessário já foi realizado. Vamos pressupor também que o cerne da pesquisa são textos, que é o que acontece na maioria dos casos das pesquisas em direito, mas não necessariamente. Né? Basta a gente pensar em uma pesquisa de sociologia jurídica baseada em relatos orais. Né? De qualquer maneira, mesmo nesses casos, ao menos em parte, a gente vai ter que lidar com textos. Bom, antes de a gente entrar em detalhes de estratégias práticas, eu queria fixar alguns princípios que me parecem úteis. Um texto, ele pode aparecer em uma pesquisa como apoio
para reflexão ou como objeto de análise. Bom, qual que é a diferença? Em um texto de história do direito, que, como muitos de vocês sabem, é minha área, então eu peço desculpas se os meus exemplos serão quase sempre desse pequeno canteirinho dos mundos do direito e da história, mas aquele é o único que eu conheço um pouquinho melhor. Então, bom, como eu dizia, em um texto de história do direito, na maioria das vezes, a diferenciação é bem simples. Né? Os textos objeto de análise são as fontes de época analisadas e os textos de apoio para reflexão são os textos de outros historiadores e intelectuais que já se debruçaram sobre o tema ou sobre os arredores do meu tema, ou que me fornecem indicações metodológicas úteis. Então, vejam, se o meu tema são os açoites na literatura jurídica brasileira oitocentista, bom, a doutrina brasileira do século XIX compõe o meu objeto de análise. E os textos de história da escravidão, por exemplo, que tocaram no tema dos açoites, são textos de apoio para a reflexão. Vejam, eu sei que essa separaçãozinha ela é um pouco quadrada, tendo em vista a epistemologia contemporânea, e eu mesmo já tive que relativizá-la quando eu me deparei com textos que funcionaram na minha narrativa das duas maneiras. Porque essa coisa de fonte ou apoio para reflexão, na verdade, tem a ver com a função retórica do texto na minha narrativa, desses intertextos na minha narrativa. Mas, enfim, quando eu analisei textos do Roberto Lira, em uma pesquisa de anos atrás, ele era um sinal das mudanças que eu estava tentando identificar na história do pensamento jurídico penal brasileiro, ou seja, uma fonte, mas, ao mesmo tempo, o Lira propunha interpretações históricas sobre esse mesmo fenômeno que ele estava vivendo e do qual ele era parte. De modo que eu precisei também dialogar criticamente com os textos lirianos, como se eles fossem também narrativas historiográficas sobre o meu objeto. Bom, de qualquer maneira, eu ainda estou convencido de que essa distinção entre texto-objeto e texto-apoio para análise, né, que é baseada na velha diferença entre sujeito e objeto do conhecimento, eu ainda acho que ela tem um papel didático e nos ajuda a organizar uma pesquisa. Bom, mas nesses dois casos, nós precisamos conseguir nos equilibrar entre duas exigências. A de não ser passivo diante dos textos e a de respeitar os textos. Essa é a tensão que, para mim, define o nosso segundo princípio. Vejam, mesmo um historiador do direito, diante das suas fontes, não pode ser passivo. Ele não pode se limitar a compilar o conteúdo das suas fontes. Não é por acaso que simplificando um pouco, certo positivismo historiográfico do século XIX, convencido de que simplesmente descrever os fatos era o papel do historiador, acabou levando muita gente a uma consequência ao mesmo tempo útil, mas que não é bem fazer história, que é a obsessão por compilar as fontes. Quer dizer, o raciocínio é mais ou menos assim: para que redigir um livro ou um artigo se eu posso simplesmente compilar as fontes? Né? Leia-as quem quiser. Né? A história está toda ali. Né? Bom, não é difícil perceber o quão ingênua é essa concepção. Né? Na verdade, o historiador, e a meu ver, no fundo, todo intelectual, olha por cima dos ombros das suas fontes. Ou seja, ele precisa se apoiar nelas, mas precisa conseguir enxergar além. Que é quando começam as comparações, a capacidade de situar no contexto as fontes e assim por diante. Mesmo em relação aos nossos ditos marcos teóricos, é preciso manter um olhar vigilante e crítico.
porque simplesmente aplicá-los de maneira dogmática tende a engessar a nossa reflexão e, inclusive, pode produzir erros. Bom, por outro lado, respeitar os textos é fundamental para o rigor de uma pesquisa. E quantas vezes eu já me debrucei sobre um conjunto de fontes, esperando encontrar algo e fui surpreendido. E nós devemos estar abertos para isso o tempo todo. Trata-se de uma postura que a gente deve cultivar cotidianamente como pesquisadores, porque conhecer é uma tarefa cheia de ciladas. Vejam, no caso da história, o principal risco é o do anacronismo, de projetar sobre os textos antigos as expectativas do nosso tempo. Às vezes, o problema é a diferença de ideologia política que nos atrapalha, seja obnubilando as coisas que a gente não esperaria ouvir da boca de um adversário, seja nos impedindo de enxergar as sombras das palavras daqueles com os quais nós nos sentimos alinhados. Às vezes, o problema é a orientação filosófica diferente. Enfim, mesmo uma avaliação rigorosamente crítica, virulenta e talvez demolidora de um outro texto, deve partir de uma compreensão capaz de respeitar da maneira mais rigorosa possível aquilo que foi dito, aquilo que está sendo criticado. Quando os textos em questão são objetos de análise, não creio que eu precise dar maiores explicações, de modo que eu só gostaria de chamar a atenção para os riscos de quando lidamos com textos que já abordaram o tema que nós também estamos nos propondo a abordar. O Léo mencionou bem a necessidade de criatividade, né? Porque uma boa pesquisa acadêmica é exatamente aquela que é capaz de não chover no molhado, ou seja, de ir além, de dizer algo diferente em relação ao que já foi dito. E diante dessa exigência, é muito comum transformar os nossos interlocutores em caricaturas grosseiras, porque dessa forma é mais fácil discordar ou afirmar a originalidade do que nós estamos propondo. O grande problema é que sempre existirão aqueles leitores que vão identificar a grosseria, vão identificar a nossa grosseria, de modo que é muito melhor, nesses casos, nós diminuirmos as nossas pretensões e tratar de fazer avançar o conhecimento a respeito do nosso objeto, nem que seja em um pequeno detalhe. Bom, esses dois princípios que eu enunciei, eles são relativamente simples e muito básicos. As estratégias concretas para realizá-los, por sua vez, podem variar bastante, seja em relação às filiações teóricas de cada um, nesse plano mais alto da teoria do conhecimento, seja em relação às práticas a adotar no cotidiano de uma pesquisa. Portanto, a partir daqui, a minha exposição vai se tornar ainda mais pessoal e meramente exemplificativa, porque o recado geral, no fundo, é muito simples. Cada um deve descobrir o seu jeito de trabalhar. Mas partamos, então, de algumas perguntas que a própria diretoria de pesquisa do CAAP me enviou quando me formulou esse convite para falar aqui hoje. Então, eu vou pressupor que a escolha do material a ser lido já foi realizada, porque o levantamento e a revisão bibliográfica é parte do projeto de pesquisa, e aqui a gente já está numa fase posterior. Bom, a primeira pergunta que me foi colocada foi como organizar as leituras. Bom, a resposta a esse quesito depende também de como as leituras foram organizadas na fase anterior do projeto. Um exemplo da área de história. Em tese, as principais leituras para a fase de elaboração do projeto são os outros textos historiográficos que já trataram do mesmo tema ou de temas correlatos. Afinal, o principal objetivo de um projeto é convencer o nosso interlocutor de que
a nossa proposta de pesquisa vale a pena. Ou seja, de que a gente não está propondo mais do mesmo. Mas, mesmo assim, para conseguir elaborar hipóteses, ainda na fase do projeto, é necessário demonstrar alguma familiaridade com as fontes de época. Isso tudo em tese, porque em alguns temas em que a historiografia é muito, muito parca, eu já fiz a orientação inversa. Começar por uma verificação mais ampla das fontes já no projeto e deixar a historiografia como uma segunda fase. Mas, enfim, prossigamos partindo da situação padrão. A execução do projeto começaria, então, pelas fontes. O problema é, por quais fontes? Suponhamos uma pesquisa que trata da construção de determinada lei. Bom, nesse caso, as minhas fontes provavelmente serão, além da própria lei, os debates parlamentares, a doutrina anterior sobre o tema, doutrina que demandava ou não demandava as reformas trazidas pela lei, eventualmente jornais que registraram o debate público sobre o assunto, fonte, aliás, pouco explorada em pesquisas jurídicas e que, a meu ver, tem um grande potencial para arejar a nossa área e que não são de acesso tão difícil assim. Basta ver o grande repositório da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Bom, mas o nosso ponto agora é lê-las em ordem cronológica, por tipo. Bom, a má notícia é que não existe uma resposta pronta e acabada para essas dúvidas. Provavelmente vai ser necessário explorar um pouquinho de cada, planando pela bibliografia, de modo a encontrar uma estratégia adequada para o seu conjunto de fontes. Por exemplo, pode ser que eu perceba que um dos meus textos doutrinários pode me trazer mais informações relevantes sobre o conjunto do que eu quero escrever. Uma vez isso aconteceu comigo por pura sorte. Eu me deparei com um textozinho do penalista Nelson Hungria, de 1943, que acabou estruturando toda a minha dissertação de mestrado. Definiu as minhas hipóteses, me indicou quais outras fontes eu deveria buscar, e assim por diante. Talvez a advertência necessária aqui é que não adianta querer segmentar rigorosamente a elaboração de uma pesquisa. Um planejamento rigoroso das leituras de cada parte do trabalho só é possível depois que a gente já tem alguma visão do conjunto, de onde nós queremos chegar lá no final. Então, às vezes é bom tentar zerar as fontes de, sei lá, cada capítulo, antes de partir para o outro. Porém, eu já vi essa estratégia funcionar quando, antes, na fase do projeto, já estava construída uma percepção suficientemente clara de todas as partes do texto final. É claro que essa clareza ela vai sempre melhorando, né, ao longo do trabalho, mas não tem, o ponto é que não tem como começar às cegas, né, sem vislumbrar o final. Em suma, depois dessa fase de tatear, aí sim é pertinente um planejamento mais rigoroso. Mas a própria segmentação, ela depende da maneira como o trabalho foi estruturado. Se a estrutura é cronológica, aí a gente lê o material na ordem cronológica. Se a gente tem uma estrutura temática, né, é melhor tentar separar as leituras, obviamente, por tema. E de resto, um pouquinho de caos é sempre necessário. Um exemplo. Quando eu estava escrevendo, e me desculpe mais uma vez por ficar dando exemplo de coisas minhas, mas é que é mais fácil falar de mim mesmo do que dos outros, né? Bom, como eu dizia, quando eu estava escrevendo sobre
os açoites na literatura jurídico-penal brasileira do século XIX, em certo momento da leitura das fontes, eu me dei conta de que um tema que estava aparecendo com frequência nessas leituras era o conceito de civilização. Porém, eu não estava conseguindo aprofundar esse conceito porque as fontes não detalhavam esse conceito, apesar de eu já estava convencido de que ele era uma chave importante. Então, eu me lembrei de que existe historiografia sobre o conceito de civilização. Historiadores já tinham escrito sobre esse conceito e eu nem tinha me tocado de consultar lá na fase, digamos, do projeto, da revisão bibliográfica, né, eu nem tinha me tocado de consultar esse material. Então eu parei tudo e fui ler essas coisas. Bom, nada melhor para minha pesquisa. Depois disso, graças aos estímulos vindos dessa historiografia, eu fui capaz, inclusive, de elaborar uma hipótese historiográfica sobre a razão pela qual as minhas fontes de época não se preocupavam em definir o conceito de civilização. Bom, um pequeno parênteses. Eu acho que essa distinção entre fontes e textos de apoio, textos historiográficos, por exemplo, ela é importante para que a nossa pesquisa não se torne uma mera colcha de retalhos da opinião alheia. Quer dizer, não se resolve nenhum problema de pesquisa citando referências de autoridade. Um problema de pesquisa se resolve com argumentos que, se já foram usados por outros, a gente deve referenciar. Um problema de pesquisa em história se resolve mostrando que as fontes de época sustentam a nossa interpretação. Um problema de pesquisa em sociologia, regra geral, se resolve mostrando dados empíricos coletados ou produzidos de maneira adequada, e assim por diante. Então, quando eu fui ler esses textos sobre história do conceito de civilização, eu não estava buscando respostas lá, porque as respostas só poderiam estar nas minhas fontes. Quer dizer, na verdade, o que eu estava buscando eram estímulos intelectuais para melhor interpretar as minhas fontes. Bom, fechado esse parênteses, outra pergunta que me foi feita foi se eu tenho estratégias em particular para gerenciar as leituras. Bom, eu sou um pouquinho caótico, mas um pouquinho de organização também é inevitável. Para cada pesquisa que eu faço, por exemplo, eu costumo abrir uma pasta no computador com 4 subpastas: fontes, historiografia, fichamentos de fontes e fichamentos de historiografia. Então, nas pastas de historiografia, eu costumo colocar como primeiro elemento do nome do arquivo o sobrenome do autor, enquanto nas pastas de fontes eu coloco o ano do documento. Parece uma bobagem, mas eu faço essa diferença porque no caso das fontes, o dado cronológico costuma ser mais relevante, enquanto no caso da historiografia, com a pasta organizada pelo sobrenome do autor, eu já tenho a mesma ordem que eu vou precisar na lista de referências do meu texto final. Bom, de qualquer maneira, isso funciona para as minhas pesquisas. Né? Cada um de vocês precisa se perguntar sobre o que faz sentido para o tipo de pesquisa que vocês fazem ou vão fazer. Por fim, a última pergunta que me fizeram diz respeito ao modo como eu organizo o resultado das leituras. Fichamentos, anotações, esquemas, etc. Na verdade, aqui, mais uma vez, como já apontou o Léo, tudo é válido desde que tenhamos em mente o princípio de não ser um leitor passivo e, ao mesmo tempo, respeitar o texto. Já que me perguntaram, eu gostaria de mostrar para vocês 2 coisas que eu faço, que é isso que eu coloquei aí no slide.
Primeiro, o fichamento / anotação. Quer dizer, nos meus fichamentos, eu costumo fazer 3 coisas. Primeiro, separar as citações que mais interessam para a minha pesquisa. Segundo, elaborar um resumo geral do texto lido, de modo que eu não perca de vista o conjunto, mesmo se são só determinados pontos muito específicos que me interessam realmente. Isso é importante para a gente evitar distorções da abordagem do autor. Terceiro, inserir as minhas observações pessoais com uma corzinha diferente perto das citações que me estimularam a ter aquelas ideias. Esse último ponto eu acho importante porque me parece muito difícil primeiro ler todo o material e depois começar a escrever a pesquisa. Eu já tive um orientando de mestrado que tentou fazer isso e quase me matou do coração. Então, tendo essas anotações que nos ocorrem quase que espontaneamente enquanto a gente lê, nós já temos pelo menos um ponto de partida. Depois, os textos como dados. Bom, ultimamente eu tenho experimentado uma maneira de lidar com livros quase como dados empíricos. É claro que isso pode ser aplicado somente a determinados tipos de pesquisa, mas eu queria mostrar isso para vocês justamente porque não é uma coisa muito comum no direito. Não é algo que a gente encontra em cada esquina no mundo jurídico e me parece uma coisa estimulante. Tá? Bom, o que eu fiz? Inspirado em algumas pesquisas anteriores, na história geral e na história do direito, eu defini os dados da perspectiva dos autores que me interessavam e fiz uma tabelinha no Excel. E aí eu fui, toda vez que eu encontrava aquele dado no texto, eu ia preenchendo a tabela do Excel. É claro que para definir a pertinência dos critérios, eu precisei de algum conhecimento prévio sobre os livros que eu queria analisar, e no caso eram os livros de direito penal brasileiros do século XIX. Aí eu só quero mostrar aqui rapidamente algumas das tabelas que resultaram desses dados que eu estava buscando. Bom, aqui tem, desculpem, esqueci de passar, tem os 3 elementos do fichamento anotação, os 3 que eu uso, pelo menos. E aqui finalmente, um dos resultados que eu encontrei. Vejam, uma das coisas que eu contei nesse livro que eu estava analisando foi a proveniência das citações. E o resultado foi essa tabela que vocês estão vendo aí. Eu contei a nacionalidade de todos os autores que esse jurista brasileiro do século XIX citou. E depois, é claro que eu vou fazer toda a análise qualitativa desses dados, vou comparar com outros livros, enfim. Outra informação que eu contabilizei foram as menções a códigos penais estrangeiros. E aí, o resultado foi esse o resultado ainda parcial, essas tabelas não estão totalmente prontas ainda, mas o resultado foi esse que vocês estão vendo aí no slide, e depois eu ainda contabilizei como é que era a avaliação desse autor brasileiro sobre os autores e sobre esses códigos citados, quer dizer, se ele aprovava, se ele concordava ou discordava, mas enfim, aí já são várias outras tabelas, e é melhor eu encerrar essa parte por aqui para não entediá-los demais. E para encerrar,
E para encerrar, eu só gostaria de ressaltar que a própria criatividade no trato dos textos pode ser um fator determinante para a originalidade de uma pesquisa. Então, o mais importante é que vocês pensem a respeito, que vocês reelaborem criativamente as experiências dos outros. Então, muito obrigado pela paciência de vocês em me ouvir até agora, e muito obrigado mais uma vez por esse gentilíssimo convite. Bem, professor, eu que agradeço, na verdade, a sua fala, ela foi muito rica. Agora, na verdade, eu enviei o formulário há pouco no chat, vou reenviá-lo novamente, e a gente está abrindo agora para as perguntas. Então, quem quiser, coloque o nome no chat, que a gente vai chamando cronologicamente com base na ordem dos pedidos. Eu sei que a Maria já tinha pedido logo no início do evento. Maria, você ainda tem vontade de fazer alguma pergunta? Então pode só ligar seu áudio, se quiser ligar a câmera também, e fazer diretamente ela, por favor. Ou se preferir escrever por aqui pelo chat, eu posso lê-la também. Dá para me ver? Dá para escutar? Sim. Oi, professor, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a live e depois queria fazer minha pergunta, que eu sou bem nova nessa coisa de pesquisa, e quem eu tenho mais referência são meus pais, que os dois estão na área, só que ciências exatas, então eu sempre tenho ainda, mesmo estando no quarto período, tenho uma dúvida de como realmente, assim, é uma pergunta meio boba, mas eu não sei muito bem como é feita essa coisa da pesquisa. Eu pensei, por exemplo, sociologia jurídica, que o professor deu um exemplo. Você faria primeiro, pegaria dados da população, porque a sociologia jurídica se relaciona, por exemplo, com o direito, e o que isso influencia na sociedade, e o contrário também. Aí, a minha pergunta seria, você analisaria, desculpa, nesse caso, a influência na sociedade? Então, você poderia fazer um levantamento de dados na sociedade, depois também analisaria as leis, por exemplo, você poderia ver alguma coisa nesse sentido? Eu fico meio com dúvida disso, ou quando for uma matéria que não tem muito essa relação de você perguntar à sociedade, se for uma coisa mais baseada na Constituição, você vai pegar a lei e vai analisar o quê? Por exemplo, não sei, uma emenda, se ela é constitucional ou não. Eu fico muito nessa dúvida. Eu não sei se a pergunta é muito grande, assim, mas seria mais isso, assim, minha pergunta. Tipo, como que você... Eu não sei mesmo, assim, o que você vai pegar para analisar? Pode desligar a câmera, porque aqui eu não sei se dá para escutar, tá um pouco de barulho. Não, pode desligar aí, se quiser. Tá, obrigada. Tá, eu respondo já ou aguardo mais perguntas? Então pode já ir respondendo, à medida que as pessoas forem colocando, a gente vai chamando. Tá. Bom, Maria, obrigado pela questão. De fato, eu acho que esses são os dilemas de quem está começando. Tá? É exatamente isso. Eu imagino que vocês já tenham discutido em encontros anteriores o problema da delimitação e do recorte. Né? Eu acho que o que você está falando aqui tem a ver com isso. Uma pesquisa em sociologia, por exemplo, vou te falar uma coisa que eu gosto muito, tá? Que é análise da efetividade de uma lei penal. Tá? Verificar como e até que ponto uma lei penal é eficaz, se ela é aplicada. Tá? Será que as agências policiais não escolhem certas condutas para perseguir mais? Né? Então, verificar como é que eu vou dizer?
confrontar a relevância de um crime no Código Penal com a relevância que essas condutas têm para a persecução penal concreta, através, por exemplo, de registros policiais, inquéritos policiais, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que a sociologia da violência faz. Né? Bom, se for entrar na antropologia da violência, tem um monte de coisa legal nesse sentido também, sobre a análise do modo como, sei lá, populações periféricas percebem o problema da violência. Né? A Alba Zaluar, que, aliás, uma antropóloga brilhante que faleceu há pouco tempo, tem várias pesquisas sobre isso, desde a década de 80, em favelas do Rio de Janeiro. Então, é tudo uma questão de achar um recorte. Né? No caso da Alba Zaluar, ela percebeu que, quando ela começou a fazer essas pesquisas sobre a percepção da violência nessas populações marginalizadas, ela fez isso exatamente porque, na bibliografia especializada, tinha muito pouco a esse respeito. Né? Nós sabíamos muito pouco sobre a percepção desses sujeitos acerca das ações do aparato de justiça criminal. E, com isso, ela deu uma contribuição enorme, né, para esse campo de estudos. E sim, o outro exemplo que você deu é um ponto de partida clássico para a pesquisa jurídica. Né? Sei lá, saiu uma nova lei, né? Só que ela é de constitucionalidade duvidosa. Né? Bom, aí a gente tem campo para uma pesquisa jurídica, né? Em que você vai ter que se perguntar sobre os teus parâmetros de constitucionalidade, quais são os argumentos possíveis para defender a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei como aquela, pesquisar trabalhos que já se debruçaram sobre casos de inconstitucionalidade semelhantes, né? As teorias hermenêuticas sobre argumentação jurídica, para você ter um padrão bom, né, para avaliar a constitucionalidade de uma lei e assim por diante. Enfim, não sei se eu ajudei muito, mas se eu conseguir pelo menos te deixar um pouquinho mais tranquila, dizendo que essas são as dúvidas normais, eu já me dou por satisfeito. Bem, professor, a Maria agradece sua ajuda. Léo, você gostaria de fazer algum pontuamento para a questão da Maria? Ou a gente já pode avançar para as outras dúvidas que a gente tem no chat aqui agora? Olha, na verdade, assim, nem sei se é um apontamento, né? Eu concordo totalmente com o que o professor Ricardo falou. E eu acho que isso é uma dúvida muito comum e que ela é carregada por toda a trajetória acadêmica, né? Então, antes de escrever cada artigo, você vai ter essa questão de delimitar melhor o seu tema-problema, né, de tentar achar melhor o seu objeto de pesquisa, e também antes de, né, eventualmente fazer um projeto de mestrado, depois de fazer um projeto de doutorado, então é uma dúvida que realmente se carrega. Então, só reitero mesmo o que o professor disse, eu acho que tem que ter tranquilidade, isso é natural, né, e assim, uma vez que você vai fazendo vários brainstorms e procurando esse tema-problema, ele vai surgir e que seja um tema com o qual você tem afinidade e que você goste de trabalhar, né, porque muitas vezes os temas que a gente seleciona, eles são temas que vão acompanhar a gente por vários meses, vários anos da nossa vida, né, então, acho que só isso. Obrigado, Marcos. Ok, Léo, muito obrigado pela sua pergunta. Agora eu vou passar para a pergunta da Júlia, que ela fez no chat. Na verdade, ela fez 2 perguntas, então vocês dois fiquem livres para responder. A primeira dela foi: boa noite. Os professores recomendam terminar de ler todos os materiais inicialmente selecionados para depois fichar?
ou já ir fazendo os fichamentos no caminho? E ela também adicionou a pergunta: os fichamentos devem ser organizados por autor ou por assunto e tema? Então, quando vocês estão fichando, o que vocês acham que é melhor? Se a gente termina de ler, depois recupera os assuntos, vocês vão fazendo ao longo da produção? E como vocês costumam organizar esse tipo de fichamento? Como o professor respondeu primeiro, Léo, agora acho que você pode começar por essa. Bom, eu acho que assim, realmente é aquilo que até o professor Ricardo falou mesmo, que isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, a sugestão é que você tente achar a forma que funcione melhor com você. A forma que eu faço é como? Geralmente, eu faço os fichamentos ao longo das leituras e depois recupero esses fichamentos para o processo de escrita, né, para começar a fase de escrita da pesquisa. Eu acho que isso funciona melhor se o fichamento ele for um fichamento bem completo. E isso não significa que o fichamento tem que ser puro, né? Tem que ser só o que está naquele texto. Inclusive, o ideal é que você anote já algumas conclusões preliminares, algumas ideias de abordagem que você tenha sobre aquele texto que você está lendo e que você vai utilizar depois na sua fase de escrita da pesquisa. Isso vai te, né, já deixar preparado para que quando você aborde aquele assunto na sua pesquisa, seja muito mais fácil desenvolver a sua escrita. Agora, quanto à questão de autor, assunto ou tema, eu costumo fazer mais pelo assunto, né? Então, assim, assunto e tema, né? Então, por exemplo, aquele texto vai versar sobre o dever de informação no erro de proibição, né? Então, quando eu estiver escrevendo um capítulo da minha pesquisa sobre esse dever de informação, eu já vou ter aquele fichamento separado daquele tema exato que eu estou escrevendo, né? E isso vai facilitar muito o processo de escrita. Então, eu sugeriria isso. Não sei se o professor Ricardo concorda, mas, por enquanto, tem funcionado dessa forma. Bom, sou eu agora? Sim, pode dar continuidade, só fala, professor. Tá. Bom, pergunta interessante, Júlia. Aqui eu sugeriria, embora, claro, nessas coisas sempre tem o estilo pessoal de cada um, mas aqui eu sugeriria algo mais, eu faria uma sugestão mais forte. Fiche enquanto lê, porque senão você vai esquecer. Eu só deixo para o final aquele resumão geral do texto que eu estou lendo. Sabe, aquele que eu mencionei, né, a síntese global, assim, né? Enquanto eu estou lendo, eu estou fichando, e aí, quando eu termino de ler o livro, ou o texto, ou o artigo, antes de partir para outro, eu paro, penso, bom, deixa eu fazer a minha síntese geral aqui. Mas é sempre ficho enquanto leio e resumo depois de terminar de ler o texto. Acho que esse é o jeito mais organizado de fazer. Sobre isso significa que os meus fichamentos eles vão estar sempre guardadinhos de acordo com o autor, né, por autor e por texto. Porém, nada nos impede de tentar fazer, claro, sempre respeitando a unidade do texto, mas organizando também de maneira temática, né? Eu já vi um colega meu, por exemplo, ele me contou do método dele, eu achei muito legal. Ele sabia mais ou menos o tema, né, de cada... dentro de qual tema se enquadrava cada texto que ele estava lendo, e então ele foi organizando os arquivos dele, colocando os fichamentos por tema. E ele também fez uma outra coisa muito doida, que foi cindir os fichamentos.
Então, ele foi percebendo quais eram os pontos temáticos, né, importantes de cada texto, e aí ele fez essa loucura. Ele estava lendo um texto e ele tinha um monte de arquivo de fichamento aberto, né? Aí ele ia colocando, o tema é segurança nacional. Aí a citação sobre segurança nacional desse autor está aqui. Apareceu o sentido da lei penal. Eu estou só chutando coisa aqui, tá? Sentido da lei penal, no mesmo texto, só que é outro tema completamente diferente que eu quero tratar em outra parte da minha dissertação. Beleza. Essa parte do fichamento vai para o outro arquivo lá, né? E ele disse que funcionou muito bem. Eu nunca experimentei fazer isso. Eu faço essa cisão depois, quando eu estou estruturando a minha narrativa. É como se ele tivesse antecipado a estruturação da narrativa, né? Mas deu certo também. Então tem como fazer dos dois jeitos. Eu só alertaria para o seguinte, especialmente para quem está começando. Não percam de vista esse resumão geral do texto, para vocês não distorcerem aquilo que o autor está falando. Mesmo que vocês tenham, né, essa coisa meio caótica, já dividida por tema, que na verdade não é caótica, é uma outra ordem, né? Tenham sempre esse esse resumo geral do texto antes, para ter para onde voltar, sabe? Então, ele faz essa afirmação aqui, mas qual contexto, né? Falando do quê? Né? Para você não descontextualizar as afirmações do autor. Então, a gente sabe o quanto pode ser complicado uma informação descontextualizada, né? Por isso o alerta. É isso. Bem, obrigado, professor. Agora, na verdade, eu queria passar para a pergunta do Bruno, porque, na verdade, é uma dúvida que, inclusive, que eu tenho, porque eu também sou partidário da visão de vocês de fazer os fichamentos à medida que a gente vai lendo, mas isso também tem a desvantagem, claro, de que toma muito tempo. Então, na verdade, eu queria que vocês argumentassem um pouco nesse sentido, de como vocês veem essa questão de como a gente pode otimizar o nosso tempo à medida que a gente está organizando nossas leituras, considerando até porque a bibliografia é sempre interminável. Então, eu queria ver um pouco da experiência de vocês. Como o professor acabou de falar agora, Léo, você gostaria de dar continuidade? Pode ser, tranquilo. Bom, gente, assim, otimizar o tempo das leituras, né? Eu acho que esse é um dilema que todo mundo passa também, né? A revisão bibliográfica, geralmente, nas pesquisas, costuma se expandir cada vez mais, né? Assim, às vezes a gente vai desenvolvendo a pesquisa, surgem mais textos, abordagens diferentes. Então, eu acho que isso realmente é um problema. Eu acho que o primeiro passo é realmente o que já foi até comentado, que é realmente fazer os fichamentos ao longo das leituras, né? E eu não sei se o professor Ricardo vai me matar com essa afirmação, mas, assim, eu sugiro também que tenha um filtro dentro de cada obra que você selecionar para leitura, né? Aquele cuidado de não tirar do contexto as falas de cada autor, mas muitas vezes você vai se deparar, né, com alguns capítulos que eles vão ser uns capítulos... Eu talvez corro o risco de soar uma afirmação meio forte que eu vou falar, mas basicamente inúteis para o seu intuito de pesquisa, né? Existem capítulos, muitas vezes, em textos acadêmicos nacionais, que são capítulos que geralmente fazem introduções sobre assuntos que você não vai utilizar, né? Introduções sem rigor metodológico, sem rigor científico, tentando chegar a um ponto que a pessoa não vai chegar, né, com aquela linha metodológica. E simplesmente não vale a pena você gastar seu tempo lendo 50, 60 páginas, muitas vezes, de algum assunto que é tratado sem rigor metodológico, né? Então, acho que vale a pena fazer esse filtro, isso otimiza seu tempo. É lógico que isso exige um tanto de experiência, não é todo mundo que está começando na pesquisa que consegue ter essa visão. E exige esse cuidado de não tirar do contexto cada capítulo, né? Cada posicionamento dos autores. Mas eu acho que isso já é também um passo bem importante.
que o senhor acha, professor? Eu sei que é arriscado, mas no fundo eu concordo plenamente. Na verdade, a resposta politicamente correta seria: não tem solução. Mas o que dá para fazer sim, é você ter a noção de que quando a gente começa a ler um texto, a gente não sabe exatamente o que vai estar escrito lá. Então, é natural que apareçam coisas que absolutamente não te interessam. Então, isso dá para fazer. Passar mais rápido por algumas partes, pular umas partes que claramente não interessam. Se é um texto longo, um livrão longo, que eu sei que o que me interessa lá é só uma partezinha, mas eu pelo menos leio a introdução e a conclusão. Então isso é o máximo que dá para fazer. Aqui não tem muita fórmula. Em filosofia isso é mais difícil ainda de fazer por causa das concatenações entre as partes da obra de um autor, aí se torna ainda mais difícil. Por isso a necessidade também de você recortar bem o teu tema, né, para a quantidade de leituras não ficar ingovernável. Né? Mas, Bruno, não tem saída, tá? Ainda mais que o Bruno é me orientando, isso é um recado direto. Bem, professor, muito obrigado pela sua resposta. Acho que a gente pode avançar agora para a pergunta do Júnior. E, na verdade, eu acho que essa pergunta é muito boa para o senhor, justamente porque ele, na verdade, está discutindo a questão de como gerenciar o fato que a gente, durante as leituras, a gente depara com textos em uma multiplicidade de idiomas, várias fontes, vários autores, às vezes nosso autor que a gente quer ler nem tem disponível em português. Então, como que vocês veem esse problema de gerenciar justamente essa multiplicidade de línguas, de textos, e como que a gente justamente procura alternativas quando a gente se encontra com esse problema? É para eu falar ou o Léo começa? Pode ser você mesmo, já está com o microfone ligado. Então tá bom. Bom, Júnior, também não tem muita saída aqui. É por isso que eu insisto tanto com os meus alunos que uma coisa que a gente precisa planejar na nossa carreira, na nossa formação enquanto juristas, é línguas. Né? Isso tem que fazer parte. Inclusive, vocês têm aquelas atividades complementares, ACG, né, que chama, as ACGs, né, que vocês têm que fazer. Se me permitem sugerir, uma das ACGs que vale muito a pena é curso de línguas. Eu acho que não existe jurista de alto nível que não tenha conhecimento de língua. E aí eu sempre faço essa brincadeira também, quem já foi meu aluno sabe, né? Vocês têm os ônus e os bônus de serem alunos da vetusta casa de Afonso Pena, que dizem que se não a melhor, uma das melhores do país, não é? Então isso quer dizer que a gente também tem altas expectativas em relação a todos vocês. Então, nós esperamos que todos vocês vão se tornar juristas de alto nível. Então, planejem, né, aprender línguas durante essa trajetória de graduação e também de pós-graduação. Mas tentando dizer alguma coisa mais pontual para o Júnior, quando tem tradução, claro, usa a tradução. Para questões mais pontuais, é sempre bom dar uma conferidinha no original. Especialmente quando tem conceitos um pouco mais complexos, tal, vai lá e confere no original. Se você vai citar alguma coisa daquele texto, né, de preferência,
dá uma conferidinha no original, né? Principalmente as coisas que você pretende citar. E depois, na hora de escolher um tema de pesquisa, né, evite os temas que vão te jogar para línguas que você não conhece, né? Então, sei lá, se você não sabe francês, evita fazer um estudo, sei lá, sobre Foucault, né? Uma vez eu fiz uma loucura. Eu resolvi estudar a tradução do Tratado de Direito Penal Alemão do José Higino, né? Foi a primeira tradução desse importantíssimo livro do século XIX. A primeira tradução dele foi para o português, em 1899. Caramba, eu queria muito estudar isso, mas eu não sei alemão, apesar do meu sobrenome. É uma loucura, mas é isso mesmo, eu não sei alemão. Eu só fui fazer essa pesquisa quando surgiu uma orientanda, também se interessou pelo tema e sabia alemão. Aí a gente fez o trabalho. Aí as coisas que exigiam saber alemão, ela fez, né? Eu fiz a outra parte, e assim a gente conseguiu dar conta do tema, né? Mas enquanto não surgiu essa pessoa que sabia alemão para trabalhar comigo, né, era um tema para mim inviável, porque eu não sei alemão. Bel, se você quiser fazer algum apontamento nesse sentido. Marcos, como que a gente está de tempo? Tá tranquilo? Então, depende de vocês, na verdade. Se vocês quiserem ir continuando, a gente tem mais uma pergunta, na verdade. Então, Beleza. Ótimo. Não, então vou fazer só um comentário também, né? De novo, concordando totalmente com o professor. Mais uma observação no sentido de que realmente a linguagem, ela, em determinado momento da vida acadêmica, ela passa a ser uma barreira sobre a qual, se você não ultrapassa, você não consegue acessar, né, informações, acessar obras, textos que vão ser fundamentais para o andamento da sua pesquisa. Então, em direito penal, por exemplo, eu acho que os dois idiomas, né, bem importantes seriam alemão e italiano, né? Se você for estudar a parte da teoria do crime, especialmente, você vai ter uma necessidade muito grande de aprender alemão, né? Essa parte mais, embora eu não goste muito dessa palavra, essa parte mais dogmática, né? Então, realmente é importante, é algo que tem que ser desenvolvido, né? É importante, além do inglês, você ter uma terceira língua fluente, ou pelo menos conseguir ler textos, né, dessa língua. Há traduções muito boas em espanhol, né? Então, assim, na Espanha, geralmente traduzem muitos textos alemães, muitos textos italianos. É claro que toda tradução tem que ter um cuidado, né? É bom sempre consultar o original. Mas nessa parte do direito penal ajuda muito ter acesso a essas obras em espanhol, que é um idioma, querendo ou não, mais acessível. Então, eu acho que é isso. Acho que realmente a importância é muito grande de saber uma outra linguagem, e a questão é tentar fazer com que isso não se torne um empecilho, né? Uma dificuldade para a sua pesquisa. bem, Léo, muito obrigado pela sua resposta. A gente já pode caminhar para a última pergunta, então, que é da Luísa. Eu só queria fazer um último comentário, porque essa história de línguas é realmente um pesadelo, porque eu já cheguei à conclusão que eu vou ter que aprender latim. Eu não sei quando eu vou ter tempo para aprender latim, mas tudo bem. Mas é a vida, continuamos. Mas eu queria dar continuidade com a Luísa, justamente porque ela está com a nossa pergunta. Então, gente, se alguém quiser fazer o último apontamento, faça agora, porque senão a gente vai considerar a lista por encerrada. Mas a Luísa, na verdade, trouxe uma pergunta muito boa, porque acho que todo mundo já teve aquele momento em que você pega um texto muito complicado e quando você vê, você marcou a página inteira de todas as páginas e não sabe nem dizer qual que era o desnecessário ali. Então, ela justamente um pouco nesse sentido, como vocês costumam lidar com esses textos mais densos, sobretudo quando a gente está trabalhando coisas mais filosóficas, sobretudo que eu percebo isso, como a gente consegue gerenciar para, de fato, extrair o que é mais importante, especialmente quando a ideia ela tem muitos níveis para ser explorados. Como vocês costumam gerenciar esse tipo de material?
Quem começa? Pode ser você mesmo também, professor, então. Então tá. Luísa, essa é difícil, porque a resposta, na verdade, é um pouco desanimadora. Se você não está conseguindo, quando a gente não está conseguindo encontrar a espinha dorsal do texto e está sublinhando tudo, quer dizer que nós estamos com dificuldade de ler esse texto. Quer dizer que, acho que talvez por isso eu não estude Habermas. Não me sinto capaz de estudar Habermas. Mas é isso, mesmo um texto muito complexo, que, é claro, tende a ser muito mais rico em cada linha dele do que aquele texto, aquele tipo de texto que o Léo até mencionou, né, que tem aquela enrolação toda no começo. Né? Claro, um texto bom, um texto, né, de um grande filósofo, né, ele tende a ser muito rico em cada parágrafo, é evidente. Mas, mesmo assim, mesmo esses textos, eles têm a divisão entre o que é central e o que é secundário. E aí não tem muito... Não tem, como é que se diz, atalho. Né? Se você me pedir para eu ler um texto do Habermas e fazer um fichamento, eu provavelmente vou ter dificuldades parecidas com as tuas. Isso quer dizer que a nossa capacidade de ler e de pesquisar tem a ver com a familiaridade que nós vamos, aos poucos, criando com aquela área de estudos. Então, eu sou capaz de ler qualquer texto hoje de história do direito, por mais complicado que seja, porque eu fui me familiarizando com esse campo. Eu não sou capaz de fazer... Posso ter o doutorado que eu quiser, mas eu não sou capaz de fazer a mesma coisa com um texto, sei lá, do Heidegger. Então, isso faz parte do jogo. No começo vai ser difícil, você vai precisar de ajuda dos teus colegas, dos teus professores, e é para isso que a gente está aí. Né? A coisa vai melhorar a partir do momento que você conhecer, por exemplo, né, pegando o exemplo do Habermas, né? A partir do momento que você conhecer os autores com quem ele dialogava, né? A partir do momento que você conhecer melhor a escola de Frankfurt, né? O positivismo sociológico, enfim, aí você vai conseguindo, né, identificar melhor, vai conseguindo ler melhor esse texto, e isso significa maior facilidade para identificar a espinha dorsal. Né? Porém, tem algumas dicasinhas que podem ajudar. Né? Um bom texto geralmente dá sinais da espinha dorsal no título. Então, presta atenção no título. Presta atenção nos primeiros parágrafos, que ali ele geralmente dá indícios de qual é o ponto principal que ele quer abordar. Mas de resto, já que você falou de Habermas, se fosse comigo eu teria feito a mesma pergunta. Mas atenção, deixa eu só fazer uma outra observação, desculpa. Apesar disso, não tenham medo dos textos difíceis. A gente só consegue dominá-los enfrentando eles. Não é lendo o manualzinho, não é lendo síntese, não é lendo essas coisas que a gente vai chegar nos textos difíceis. Tá? Não importa se vocês não entenderem nada. Quando lerem, sei lá, Herbert Marcuse pela primeira vez, né?
Não importa. O que importa é se familiarizar. Se familiarizar. Que é isso que vai dar que vai pavimentar o caminho para que vocês no futuro, aos poucos, vão construindo a capacidade de ler e de dominar esses textos. Agora sim eu terminei de verdade. Excelente fala, professor. Se eu queria só adicionar uma coisa, Luísa, que já que seu problema é Habermas, ao invés de resumir tudo, você pode tentar ler Hegel, Kant e Weber antes, e assim você não vai precisar resumir eles quando Habermas comenta. Mas assim, eu não sei se isso vai ser muito facilitador no processo. Agora, se o Léo quiser fazer algum comentário nesse sentido... Eu quero, rapidinho, vou ser muito breve, concordo totalmente, acho que o caminho é a familiarização. Eu só lembro de uma coisa que me ajudou uma vez, que é o seguinte: em determinadas culturas jurídicas existe uma tradição de se tecer um debate acadêmico em torno de conceitos que vai se desenvolvendo com citações mútuas, né, em sequência, de artigo em artigo, e vai se desenvolvendo esse debate. Então, às vezes, há artigos e obras mais avançadas no debate que elas já tomam como pressupostos alguns conceitos e definições que estão lá no começo do debate, às vezes décadas atrás. Então, acho que talvez em alguns temas, alguns autores, não sei se isso funciona com todos, mas em alguns vale a pena pesquisar aqueles artigos mais iniciais, né? Às vezes as fases iniciais de cada filósofo, as fases iniciais de cada autor, porque muitas vezes é lá que está o cerne ou até a contradição daquele pensamento que você está estudando agora. E às vezes a linguagem é mais fácil, né, porque aquela pessoa estava no momento mais inicial de pesquisa também, né, passando por essa fase inicial, e talvez isso facilite, né, não sei, eu acho que vale a pena tentar com alguns. É isso, então, muito obrigado. Eu queria agradecer, na verdade, a participação de todo mundo que ficou com a gente aqui na sala até o momento, especialmente tanto ao professor quanto ao Léo, por terem nos acompanhado e disponibilizarem muito do tempo de vocês aqui para tirar todos os esclarecimentos, fazer esses apontamentos tão esclarecedores para todo mundo. A Luísa mesmo já agradeceu, mas no chat mesmo, tanto o Júnior, o Bruno e todo mundo que de fato fez perguntas, ficou muito agradecido. Pelo que eu estou vendo, justamente a gente ter conseguido manter quase metade do público aqui até o final, já me deixa muito orgulhoso do evento. Então é isso, na verdade, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Eu vou repassar pela última vez o formulário, para quem ainda não preencheu, para a gente distribuir o certificado. Lembrando que são 3 horas para os participantes e que a gente ainda deve continuar com os seminários por mais 2 encontros. Então fiquem atentos também aos eventos do CAAP, porque a gente está com eventos praticamente todos os dias da semana agora, praticamente, então sempre tem alguma coisa lá para vocês darem uma olhada. E é isso, muito obrigado. Se o professor ou o Léo quiserem fazer algum último apontamento, fiquem à vontade. Então, obrigado, gente, obrigado mesmo, e obrigado pela paciência de vocês de ficar aqui me escutando esse tempo todo. Obrigado também, viu, gente? A paciência, a presença, e parabéns de novo, CAAP, pela iniciativa, que foi muito boa, foi muito legal. Excelente. Então, boa noite a todo mundo. Muito obrigado. E é isso.